a história de José, que você encontra lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, é uma das jornadas mais incríveis de toda a Bíblia. Ela nos mostra como Deus pode pegar os piores planos do mal e transformá-los em um bem extraordinário. Tudo começa com um jovem de 17 anos, José, o filho preferido de seu pai Jacó. Ele era conhecido como o sonhador. Um dia, José teve 2 sonhos muito estranhos e poderosos. No primeiro, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. E de repente, o feixe de José se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvaram diante do dele. No segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando ele contou isso para sua família, a reação não foi boa. Seus irmãos, que já tinham ciúmes dele por ser o favorito do pai, ficaram com ainda mais raiva. O ódio cresceu tanto que eles começaram a planejar se livrar dele. A oportunidade perfeita apareceu quando Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos. De longe, eles o viram chegando e disseram: "Lá vem o sonhador, vamos matá-lo." Mas Rúben, o irmão mais velho, tentou salvá-lo e sugeriu que o jogassem em um poço seco, pensando em resgatá-lo depois. Então eles arrancaram a túnica colorida de José, um presente do pai, e o jogaram no poço. Imagina o desespero de José, gritando por ajuda lá do fundo, enquanto seus próprios irmãos o ignoravam. Enquanto estavam sentados para comer, viram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Foi aí que Judá teve outra ideia. Em vez de matá-lo, por que não vendê-lo? E foi exatamente o que fizeram. Tiraram José do poço e o venderam por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime, eles mancharam a túnica de José com o sangue de um cabrito e a levaram ao pai, dizendo que um animal selvagem o havia matado. Jacó ficou inconsolável, chorando por seu filho por muitos dias. N4. Isso, José foi levado para o Egito e vendido como escravo a Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo naquela situação terrível, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar viu isso e confiou tanto em José que o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas os problemas de José não tinham acabado. A esposa de Potifar começou a assediá-lo, tentando fazer com que ele pecasse com ela. José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou firmemente e fugiu. Furiosa com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar acreditou na mentira de sua esposa e, enfurecido, mandou José para a prisão. E não era uma prisão qualquer, era o calabouço do rei, o lugar mais profundo e sombrio. Lá, acorrentado e esquecido por todos, José poderia ter desistido, mas ele não o fez. Ele continuou servindo a Deus com integridade. Logo, o carcereiro também percebeu que Deus estava com José e o colocou para administrar os outros prisioneiros. Na prisão, José conheceu 2 servos do faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite, e José, com a sabedoria de Deus, interpretou-os. Para o copeiro, ele disse que em 3 dias ele seria restaurado ao seu cargo. Para o padeiro, que em 3 dias ele seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José previu. José só fez um pedido ao copeiro: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e fale de mim ao faraó, para me tirar deste lugar. Mas o copeiro se esqueceu. 2 longos anos se passaram, com José ainda preso no calabouço. Até que um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi só então que o copeiro se lembrou do jovem hebreu na prisão. Imediatamente mandaram chamar José. Tiraram-no daquele buraco, fizeram sua barba, deram-lhe roupas limpas e o levaram à presença do homem mais poderoso do mundo. José ouviu os sonhos do faraó e disse: "A interpretação não vem de mim, mas de Deus." Ele explicou que haveria 7 anos de grande fartura em todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome terrível. E aconselhou o faraó a encontrar um homem sábio para armazenar comida durante os anos bons. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que disse: "Será que poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" E naquele mesmo dia, José, que acordou como um prisioneiro, foi dormir como o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Ele tinha 30 anos. Quando a fome severa chegou, ela atingiu também a terra de Canaã, onde a família de José vivia. Sem ter o que comer, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. E lá, eles se curvaram diante do governador,
sem reconhecer que era o irmão que haviam vendido anos atrás. O sonho de José estava se cumprindo. Após testar seus irmãos e ver que seus corações haviam mudado, José não aguentou mais. Ele chorou alto e se revelou: "Eu sou José. O meu pai ainda vive?" Seus irmãos ficaram apavorados, mas José disse as palavras que ecoam até hoje: "Não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que vemos hoje, a salvação de muitas vidas." Naquele dia, ele perdoou, abraçou seus irmãos e trouxe toda a sua família para o Egito, salvando-os da fome. A história de José nos ensina que o poço, a escravidão e a prisão não foram o fim, foram apenas o caminho que Deus usou para cumprir seus propósitos. Se hoje você se sente no fundo do poço, traído, esquecido, saiba que Deus não te abandonou. Ele está no controle, transformando o mal em bem. Continue confiando, porque a sua história ainda não acabou. Deus está escrevendo o capítulo em que Ele vai te exaltar a aguentar firme. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e até a próxima.